trago uma palavra da parte de Deus. Um texto que talvez seja um texto clássico da Bíblia que todos conhecem. Mas hoje eu quero extrair lições que Deus tem para os nossos corações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E o versículo 10. Diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Podeis assentar. Eu creio que todos aqueles que aqui estão aqui presentes já enfrentaram duras batalhas ou estão enfrentando batalhas. A vida não é um playground. A vida não é um mar de rosa. A vida é um campo de desafios. Enfrentamos desafios desde quando nós nascemos. Desde quando passamos a viver e introduzimos no mundo. Somos introduzidos no mundo. Os desafios de sobrevivência. Os desafios do crescimento. Eu não sei qual é o desafio que você está vivendo. Aquilo que está pesando no seu coração. Mas eu quero dizer para você, independente da circunstância que segue a tua vida, tem um Deus do céu, que para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele têm esperança, ele tem o poder de mudar a tua história. Ele entra contigo na guerra, na batalha. Ele muda a história da tua vida, da tua família. Mas tudo é uma questão, qual é o tipo de relacionamento que você tem com ele. A nação de Israel teve inúmeras pelejas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, encontramos tantas e tantas guerras, tantas e tantas pelejas. E uma coisa é certa: essas pelejas, essas guerras, são oriundas de inimigos. E por que tinham guerras? Porque nós estamos convivendo em um mundo onde o pecado reina. A grande questão de se perguntar das teodiceias da vida: por que existe o mal? Por que pessoas sofrem? Por que pessoas morrem? Por que pessoas se adoecem? Tudo isso acontece, irmãos, porque o pecado foi introduzido no mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Quem está na minha tela? Coloca na minha tela. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. A Bíblia diz que tudo quanto o Senhor fez, tudo quanto ele tinha feito, eis que era muito bom. Padrão de excelência. Muito mais do que isso, 9 milhões. Tudo era bom, tudo era perfeito. Porém o pecado veio e descaracterizou tudo aquilo de bom que Deus fez. Deus não te criou para sofrer. Deus não te criou para o sofrimento. Deus não te criou para que você viesse a viver as agruras da vida, não. Ele te criou como filho. Ele te criou para a glória dele. Quando Deus formou o homem, ele formou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ele soprou no homem o fôlego de vida. O homem é obra-prima de Deus. Mas o pecado avassalou a humanidade. O pecado trouxe a miséria. O apóstolo Paulo diz que toda a criação geme aguardando o dia da redenção dos filhos de Deus. Sim, enquanto nós estivermos aqui, teremos más notícias, teremos péssimos telefonemas, teremos surpresas na vida, porque nós estamos em um grande campo de batalha. Muda o texto de 1 Samuel 17. Quando nós olhamos para a história que está em volta, a nação de Israel está em guerra com os filisteus. É 1 Samuel 17 isso. Davi, filho de Jessé. Davi
Davi possuía 7 irmãos. Era o caçula da casa. No meio dos seus 7 irmãos, 3 deles foram chamados, comissionados para fazer parte do exército de Saul. Eu quero condensar porque eu quero que você conheça a história. Não vou me prender na história. Eu quero para a parte prática que tem lições que tem tudo a ver conosco hoje. Primeiro ponto que eu trago. Nós temos nesse texto um rei que a Bíblia diz que era o maior. Do ombro para cima, ele era o maior de Israel. Era um homem belo, um homem formoso, que era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul ganhou o trono. Quando Samuel olhou para ele e viu aquela figura daquele jovem esbelto, bonito, alto, o profeta Samuel olhou, se inclinou em ver quem Deus estava escolhendo. Deus mudou o coração de Saul. Ei, igreja, você passou pelo arrependimento, você foi batizado nas águas. Jesus, ele trouxe para você novidade de vida. O Espírito Santo vai morar em você. Mas tem uma questão: é o permanecer, é o continuar. Tudo tem um início, mas tem um meio para chegar ao fim. Saul é um homem que começou bem. Ele teve o seu coração trocado, ele teve o seu coração mudado, ele recebeu uma unção, mas ele escolheu o caminho da desobediência. Escuta uma coisa: você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você tem os pastores que te ensinam, você tem os irmãos que estão ao seu lado, que te instruem, que te confrontam, que te apontam onde as coisas estão erradas. Mas tem uma coisinha chamada livre-arbítrio, que ninguém pode interferir, nem teu pai, nem tua mãe, nem tua esposa, teu esposo, ninguém. Você tem a palavra final sobre a tua vida. É você que decide o que você quer. Não existe pré-determinação. Não, as coisas não estão escritas, já determinadas. Você vai escrevendo dia a dia da sua vida. Há um Deus de amor, há um Deus que te ama, há um Deus que tem o melhor para você. E quando eu olho para a história de Saul, é a história do homem que tinha tudo para ser feliz, tudo para ter uma dinastia linda, tudo para dar certo. Mas ele escolheu o caminho da desobediência. Cuidado com essa coisa. Uma vez salvo, salvo para toda a vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. É importante como começamos, mas é mais importante como nós terminamos. Saul começou bem, mas ele vai se desviar do processo, vai se desviar do caminho. Mas no capítulo 16 acontece uma tragédia. Talvez a pior tragédia que qualquer ser humano possa experimentar. A Bíblia diz, no capítulo 16, no versículo 14, que esse homem que foi ungido, que foi escolhido, que foi separado para ser rei, o Espírito do Senhor se retirou dele. Ei, amados, por isso eu trago uma palavra de advertência para você. Deus não vai morar no meio de entulho de lixo. Tem corações que parecem mais um lixeiro, parecem um amontoado de lixo, pecados, erros, raiva, rancor, mágoa, ressentimento, são guardados ali dentro, e que o Espírito Santo habita, ele não vai habitar, ele não vai compartilhar essas coisas, como diz, ele é santo. Limpa meu coração, faz uma faxina dentro, para que ele permaneça. Saul foi acumulando erros, pecados, foi construindo um monturo de lixo no seu interior, que culminou com retirada do Espírito Santo. Mas esse versículo 14, ele vai mostrar para nós que nós estamos aqui nesse mundo poupado. Sim,
Ao mundo físico nós temos um mundo espiritual. Eu não posso tocar, eu não posso ver, eu não posso visualizar, mas ele é tão real quanto esse mundo físico. Uma das maiores artimanhas do diabo e de Satanás é que você não creia que ele existe, você não creia que os demônios existem. Por isso, muitos filmes, chacobas, são feitos de maneira que tudo se torna uma piada, se torna uma brincadeira. Mas eu quero dizer para você que realmente existe um mundo espiritual paralelo ao mundo físico, onde existe a presença dos anjos de Deus que vem servir aqueles que não tentaram a salvação, mas existe a presença dos demônios, do poder das trevas, que quer destruir a tua vida, que quer amarrar a tua família, que quer te estraçalhar. A Bíblia diz que as muita misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, o teu inimigo te estraçalharia. É porque ele não pode fazer, é porque Deus não permite. A Bíblia diz: o homem antigo passou a ser tormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Mas por que da parte do Senhor? É como eu te disse, se Deus não colocar a mão sobre você, o inimigo te estraçalha. Saul foi brincando com o pecado, ele foi brincando com Deus, até o ponto que Deus deixou. E aí vai ficar o homem atormentado. Entenda uma coisa: ninguém é uma ilha, ninguém vive para arcar com as suas consequências sozinho. Quantos filhos rebeldes que batem no peito e diz: a Bíblia é minha, eu bebo se eu quiser, eu uso droga se eu quiser, eu prostituo se eu quiser, eu tomo o caminho que eu quiser. Todavia, vai ter uma mãe chorando, vai ter um pai chorando, vai ter reflexo. Tem pai que não dorme, tem mãe que não dorme, adoece, e ele acha: sou dono da minha vida. Quantos homens que enveredam pelo caminho da promiscuidade, abandona suas esposas, vai viver uma dualidade ou duplicidade, uma vida podre. Ele diz: não, eu sou dono da minha vida, tenho direito de ser feliz. Mas em detrimento a isso, deixa uma mulher arrasada, filhos quebrados, arrebentados. Da mesma forma, as esposas. Entenda uma coisa: alguém vai sofrer devido às suas decisões. Alguém estará chorando por causa das suas decisões. Porque quando você decide algo, quando você for afetado, alguém vai ser afetado por você. Saul passou a ser um endemoniado. Pastor? Sim, exatamente isso aqui. Ele foi um endemoniado. Sim, ele arrancou a paz do lar dele, da casa dele. Ninguém vai sentir-se seguro com um homem endemoniado dentro de casa. Aí entra a história de Davi. Davi é chamado para tocar o pastorzinho, o caçula de 8 filhos, aquele que não estava no exército, mas ele tinha uma unção, ele tinha uma graça, ele tinha uma vida com Deus. Escuta uma coisa: eu tenho insistido com a igreja, eu tenho insistido com você. Não sirva a Deus por causa do tapinha nas costas, por causa dos elogios, pela projeção que você vai receber, ou pelos likes que você vai ter nas suas redes sociais. Não, sirva a Deus porque você vai estar agradando a Ele. E quando chegar o momento de Deus usar a tua vida, se Deus quiser te colocar no cenário, Ele te coloca. E se Ele não te colocar, importa que você agrade a Ele. Davi não tinha nenhuma pretensão de chegar a lugar nenhum. Tudo o que ele queria era que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vem cá, me faz e fez espaço. Ele guia de mansamente as águas da vida. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me para a vereda da justiça para a morte do seu lar. Sim, esse era o coração do jovem Davi, apaixonado por Deus. E ele lá no campo cantava, adorava. E quando esse homem fica endemoniado, ele entra em cena, não como herói, mandaram chamado, e ele vai tocar. E quando ele toca, uma unção invade aquele palácio. A presença satânica já não é mais possível ali. São expelidos demônios, poderes das trevas vão embora. A presença de Deus satura aquele ambiente de tal forma que os demônios são expelidos. A primeira vez que Davi vai pisar ali,
pisarem com o rei é para expurgar, expulsar os demônios que ameaçavam, demônios que atormentavam Saul, demônios que atormentavam o reino de Israel. Mas escuta uma coisa, o capítulo 17. O capítulo 17 diz que a nação filisteia, capítulo 17, versículo 1, diz que os filisteus se juntaram, as suas forças para a guerra, congregaram-se em Socorro. Que está em Judá e acamparam-se entre Socorro e a cerca do termo de Damim. Sim, um grande exército se forma, um grupo enorme de soldados, as fileiras. Saul, ele junta seus homens e ele olha. Lá está a fileira dos filisteus. Mas tem uma surpresa que Saul não sabia. Os filisteus, eles tinham um homem chamado Golias, que era da cidade de Gat. Esse homem, ele tinha entre 3 metros a 3 metros e 20. Para você entender do que nós estamos falando, o pé direito aqui dá em torno de 2 metros e 90. Golias não conseguiria ficar em pé nessa parede. Eles tinham este homem. Esse homem era um guerreiro. A Bíblia descreve ele a partir do verso 4 do capítulo 17, dizendo que ele era da cidade de Gat. Ele tinha de altura 6 côvados e um palmo. Se considerarmos que um côvado era cerca de 45 a 50 centímetros. O que é um côvado, pastor? É essa medida, daqui até aqui. Por isso que é variável. É essa medida, que vai variar entre 45 e 50 centímetros. Então ele tinha mais um palmo, cerca de 20 a 25 centímetros. Se considerarmos por números exatos de 50 centímetros, temos um homem de 3 metros e 20. Mas o verso 5 diz que este homem, ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Ele vestia uma couraça de escama. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. O ciclo, ele varia entre 11 a 14 gramas. Eu tenho aqui anotado. Isso significaria entre 57 a 70 quilos. Só de couraça. Está carregando um saco de cimento no Brasil, né? E daqui ainda menos. Só a couraça dele vai pesar de 57 a 70 quilos. Viram vocês? Trazia grebas de bronze por cima dos seus pés, um escudo de bronze nos seus ombros. Pode virar. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão. A ponta da lança, só a ponta da lança, pesava 600 ciclos de ferro. E diante dele ainda vai um escudeiro. Só a ponta da lança vai pesar em torno de 7 a 9 quilos. Se você ler depois devagar em casa, nós temos aqui quase um Robocop, uma máquina de matar, um monstro. Essa era a arma que os filisteus prepararam. O verso 8 diz que este homem, ele vai para o vale, se posiciona, e ele brada, ele clamou as companhias, dizendo: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, vocês servem de Saul. Escolha dentro de vocês aí um homem e desce. Filho, não. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos vocês, porém, se eu vencer e eu ferir, então a nós sereis vocês um de vós e nos servireis. Filho 10, que eu disse mais, hoje eu desafio as companhias de Israel. Dai um homem para tirá-los pelejados. Talvez as mulheres não vão entender nada do que eu vou falar aqui. Escuta uma coisa. Se tem uma coisa que mexe com qualquer homem, é você duvidar da sua masculinidade. Por isso, mulheres, não brinquem com esse lado viril do seu corpo.
Mas escuta uma coisa, eu vou voltar para a mensagem. É exatamente isso que Saul e os seus homens estão sentindo. Porque aquele filisteu está gritando para eles, dizendo: tem homem aí? Tem um homem aí? Veja bem, não está falando com o jardim de infância, está falando com um exército de homens preparados. A altivez, a soberba, a gritaria já é intensa, intensa. E ele aponta e diz: me dá um homem, eu quero um homem. E eles se curvam, se sentem humilhados, talvez cheio de raiva, mas fazer o que? É grandão demais. Essa brincadeira, irmãos, essas palavras duraram 40 dias. Todos os dias, de manhã, de tarde, lá estava o filisteu gritando, gritando e bradando: eu quero um homem, vocês não têm um homem para lutar comigo. Lembra que eu disse a palavra? Quem era o maior de Israel? Saul. Saul está covardado. Saul não tem coragem de lutar. E eu paro um pouquinho aqui para falar agora para a igreja. Quantas famílias que estão dessa forma, vivendo um tempo de humilhação, de afronta, do confronto do reino das trevas, para questionar a sua capacidade de lutar. Talvez o seu gigante seja a doença, a crise no seu relacionamento, a incapacidade de entender um ao outro. E dias vão se passando e você não encontra a solução. Você não consegue ser capacitado para lutar. Talvez o desemprego, a ausência de recursos, as dívidas e gigantes que se levantam contra nós. Inúmeros gigantes são levantados todos os dias para nos afrontar, para afrontar a família. Como reagir? Lembre-se, gigante não vai embora sozinho. Não vai embora. Por isso durou 40 dias. Mas aí Deus, o Deus eterno, o Deus sublime, o Deus que conhece aquilo que nós não conhecemos, Deus preparou no 40º dia uma surpresa para Golias. Mas aí eu preciso aqui apenas pontuar aqui algumas coisas para você. A Bíblia diz que Jessé, ele chama Davi. Versículo 17. Escuta uma coisa. Verso 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos uma efa desse grão tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 18. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000 e visitará os teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu filho. Escuta uma coisa. Eram quantos irmãos? Tinham 8 filhos. 3 está na guerra. Sobra 5. Davi é um caçula. Davi trabalha no campo. A pergunta que eu faço: por que Davi? Mas por que Davi? Deus tem seus caminhos, Deus tem seus caminhos. Poderia ser qualquer outro, que era maior que Davi, mas não. Jessé escolhe Davi. Aí vem uma outra questão: humildade. Sabe por quê? Ponto 17. Para que Davi sai para ir para a guerra? Ele sai como o garoto, office boy, entregador de pão. É para isso que tem. Carregar um cesto de pão para levar para seus irmãos. Só que tem uma coisa, irmãos. A Bíblia diz, no capítulo 16, que esse menino, no verso 13 do capítulo 16, ele já tinha vivido uma experiência. Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu ele no meio de seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito se
Siba se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que é isso, pastor? Davi tinha sido ungido, sabe o que? Rei! Samuel colocou a unção de rei sobre ele. Agora imagina, o seu pai diz: agora você vai lá entregar os pães. Ele poderia dizer: meu pai, manda o outro, vai queimar meu filme. Meus irmãos viram ungido rei. O senhor vai botar garoto para levar pão para eles? Não, pai, não. Aprenda a ser humilde. Deixa que o tempo chega. Viva a humildade, viva a simplicidade. Davi vai, ele não se complica com isso. Seu coração está pronto para viver. Seja o tempo de Deus, seja a hora de Deus, o momento do Senhor. E é por isso que Deus vai honrar a Davi. E Davi vai levar pão para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele entrega os pães. Ele pensa que ele é bem recepcionado. Não, ele abre. Como já não tem mais tempo, não vou nem olhar mais as anotações. Ele abre e vai fazer o quê? Ele vai criticar a Davi, porque quando Davi chega, é a hora que Golias se apresenta. Golias vai fazer o show dele, faz as doideiras, as maluquices dele. E quando Davi olha para aquilo, ele diz: peraí, que é isso? Ele olha para o soldado e diz: eu não acredito. Cadê o povo de Deus? Aleluia. Cadê o povo que se diz povo que teme a Deus? Era só um menino, mas ele tinha fé suficiente para enxergar que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele poderia não ter idade, mas ele tinha fé. Poderia não ter experiência, mas ele era marcado pela confiança em Deus. E quando ele pisa naquele lugar, já muda tudo. Porque ele vai perguntar: peraí, ele está achando que é? Todo mundo encarava ele com amor, o gigante. Mas ele, Davi, nunca se referiu. Ele nunca se referiu ao gigante como gigante. Vamos lá, começa o 26. 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão aquele homem que viria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Está pensando que ele é quem? Está pensando que é quem? Sim, ele bateu no peito, chamou para si a responsabilidade. Peraí, desculpa. Ele está dizendo: se não tem homem aqui, chama um homem agora. Mas eu sou um menino não é homem. Sou homem de Deus. Não tem tamanho, não tem idade, mas tem confiança em Deus. Há um peso sobre ele. Ele olha para tudo aqui e diz: peraí, esse cara está afrontando. Esse sujeito está afrontando Israel. Eu vou tirar a afronta hoje. Chega dessa palhaçada toda. Mas isso não purpurina. As coisas vão ficando de uma maneira que o verso 28 diz que Eliabe, o irmão mais velho dele, olha o 28. O que ele faz? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, ele se irou. Ele se irou com Davi. Mas Davi fez o quê? Não fez nada. Mas Eliabe está furioso. Por que deseja aqui? Aí Eliabe quer humilhar. Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas, quer dizer, aquelas míseras ovelhas lá, você deixou com quem? Ele quer humilhar Davi diante de todos, dizendo: olha, qual mau fruto da sua ovelhinha? Você é presunçoso, rapaz, você tem maldade no coração. Aí já se acha Deus, né? Ele está julgando o coração de Davi. Você veio aqui mal intencionado, Davi. Vira 29. Davi pergunta: o que eu fiz agora? Hoje, irmão mais novo, irmão mais velho, né? Aquela coisinha de irmão mais velho pegar no pé do garoto mais novo. Ele disse: o que eu fiz? Porventura não há razão para isso? Vira, não tem. Vamos lá, me ajuda. E desviou-se dele para outro. E ele foi fazer o quê? Ele foi perguntar a mesma coisa. Isso começa a gerar um burburinho. Porque era todo mundo amedrontado, era um camada de rompedosos. E isso
vai chegar até Saul. Verso 32 diz: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra os cristãos. Queridos, é para quebrar a banca. Porque ele chega dentro do rei. Imagina, o rei é grandão, o rei é pequeno ainda. Ele diz: eu vou, rei, eu vou. Mas escuta uma coisa. Nesse momento, Saul ele tenta dar um jeitinho. Ele vai tentar ali criar e dizer: olha, não tem como, você é muito jovem. Saul, ele não vai e ainda está dizendo ao menino: diz, olha, o que você tem de idade, ele tem de matador. Ajudou bastante, né? Tem gente que não faz e ainda desestimula de levar. Tem gente que não ajuda e diz: não, você montar empresa, vai quebrar, vai dar errado. Você vai casar, que loucura, misericórdia. Mentira. Não seja alguém que vai destruir o sonho dos outros. Se você não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. E a palavra de Saul é de desestímulo, mas aí Davi tinha uma carta na manga que Saul não sabia. A Bíblia diz que Davi diz no verso 34: Saul, Golias pode ter meu tempo de idade, ele tem de matador, mas eu duvido se ele já matou um homem. Eu duvido se ele já matou urso. Ele pode ter matado homens, mas animais não. Aleluia. Eu já lidei com um leão, eu já lidei com um urso, e ele é só mais um. É só mais um. Deixa eu ir, deixa que eu resolvo. E outra coisa, urso e leão não estava xingando, não estava afrontando Deus, não estava nada, só queria roubar a ovelhinha. E você acha que eu não deixei roubar a ovelha? Então eu vou deixar esse sujeito ficar afrontando Deus mesmo. Acabou. Só me autoriza aí. Eu só preciso de autorização para entrar. Aí o rei disse: olha, menino, não dá para você ir. Você ir desse jeito aí ficar mal para mim. Bota o verso 38 rapidinho. O que ele faz? Ele faz uma proposta. Verso 38. Ele pega a armadura do rei e vai botar em Davi. O que eu disse? Saul é o homem mais alto. Imagine aquela roupa de um homem desse tamanho. Não, menino, não cabe, irmãos. Davi vai vestir aquilo ali. Ele não consegue nem andar. Ele despreza. Escuta uma coisa. Qualquer homem que estava ali se sentiria honrado de vestir a armadura do rei. Davi não é suicida. Davi não está aqui para fazer história e não se passa dos outros. Ele vai morrer a história, vai ser a história dele. Ele não vai pegar carona com ninguém. Ele não vai viver na sombra de ninguém. Eles, imagine, os 3 irmãos dele lá, Eliabe, que zombou dele. Se Davi fosse para dar o troco, ele vestiria a roupa de Saul, entrava lá e ainda ia dizer assim: Eliabe, olha eu aqui com a roupa de Saul, mas ele não está ali para isso, irmãos. Entenda, igreja, você não está brincando no campo de batalha. É a tua vida que está em jogo. Se Davi fizesse isso, ele estava indo caminhar para a morte. Mas ele tem certeza de quem é Deus. O versículo 40 diz que ele pegou o cajado na mão. Se você olhar, é quase que uma ironia isso. Ele pega um cajado, um pedaço de madeira. Ele pega o seu alforje, o seu abrandão, coloca aqui do lado. Pega 5 pedras, coloca dentro. E desce, vai abaixo. Não tem capacete, não tem couraça, não tem escudo, não tem espada, não tem lança. É loucura? Não, é confiança. Eu sei que eu não tenho uma armadura externa, mas eu estou revestido de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho Deus comigo. A reação, verso 42, diz a Bíblia que quando o filisteu olhou, ele arrega a mão os olhos e diz: espera aí, vocês estão de brincadeira comigo? Ele desprezou porque Davi, ele era menino ruim. E Davi
magrinho, bonito. Golias era um ogro, era um gigante ogro, feio, ridículo. E ele olha para aquele garotinho com cara de moderna e diz: espera aí. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Eu pedi um homem, eu não pedi um molequinho desse não, engomadinho, playboyzinho, não. Mas ficam nisso. Bota o 43. Olha o que o filisteu disse: só eu cão, para você vir a mim com paus. O filisteu pelos seus deuses amaldiçoou. Entenda, a Bíblia se reserva só a resumir a maldição. Fica por nossa conta agora quantas palavras blasfemas que Golias disse para mim. Igreja, coloca aqui um filtro no seu ouvido. Aleluia. Deixa eu te xingar, deixa eu falar mal de você. Você não é regido por aquilo que falam sobre você. Você não é regido por aquilo que falam a você. Você tem que ser regido pela voz de Deus que você ouve. É a voz de Deus que tem que reger a sua vida, e não a afronta dos homens. Se Davi fosse ouvir essas maldições, eliminadas, fosse ir embora. Mas ele não está ali para isso. Agora vem o 44. Aí ele diz: olha, vem a mim, eu vou dar. Olha o 45. Porém, Davi diz ao filisteu: você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, com escudo, porém eu não tenho nada disso. Eu não tenho essa palavra, mas eu venho a ti em nome dos teus exércitos. O Deus dos exércitos aqui que você está apontando. Você pode ver os teus deuses, mas eu tenho um Deus que você não conhece. Você não sabe por que está se metendo. Hoje mesmo, olha a ousadia, não vai durar muito. Não vai ter 2 assaltos. Não vai ganhar nos pontos, não é hoje. Tem 40 dias que você está fazendo o seu show. Davi disse: acabou. Ficou de sábado a raga, não tem mais show. Hoje acaba tudo, entendeu? Hoje Deus vai te entregar na minha mão. Eu vou te ferir, grandão. Eu vou tirar a sua cabeça. Escuta ele dizendo: eu vou arrancar a tua cabeça. Aleluia. Imagina Golias ouvindo isso. Como assim? Se não é amigo? Como? Eu vou arrancar a tua cabeça e os corpos. Deixa eu 46. E os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu, as pedras do céu. Sabe o que está acontecendo? Eu vou matar você. E os filisteus vão morrer. Vai ter corpo espalhado. Vai ter mortandade hoje. Golias está doido. Olha, me pregaram uma peça aqui que eu não estou entendendo nada. Um moleque com pau, com pedra, está dizendo para mim, desafiando. Olha o que vai dizer agora. Davi vai dizer: saberá. Seus olhos para ele, está com sangue nos olhos. E ele vai para cima de Davi. Pensa que Davi vai correr? Se deu mal. A Bíblia diz que apressou-se Davi. Enquanto Golias, Davi, olha, aleluia, Davi parte para cima. Davi não se intimida, ele sai correndo, ele corre para o combate, vai encontrar com o filisteu. Vira 49. Aquela cena de filme, irmãos, que aparece lá, que chama uma lança, e que Davi diz: isso não é verdade, isso não aconteceu. Olha para a Bíblia diz que Davi, o que ele faz? Ele sai correndo, ele está correndo, ele mete a mão numa flecha, ele pega uma pedra, ele tem 5, mas ele passa a mão numa só, coloca ali, e já sai rodando, e ele vai correndo em direção rodando. Tomou Davi uma pedra, colocou na bunda, tirou, e ele, entenda, ele não podia chegar muito perto, porque senão o time pegava ele. Mas ele também não podia tirar de muito longe, senão teria feito a pedra. Então ele tem uma medida. E ele mediu a distância. E quando ele chega na distância exata, ele disse: aqui, agora. E ele só. A pedra é na voltinha. Interessante quando você olha os capacetes do filisteu. Ele tem uma voltinha aqui. E é nessa voltinha que a pedra vai bater e é uma bomba, é um tiro. A pedra vai cravar na testa dele. Ele vai ficar tonto. A Bíblia diz: deixa eu olhar para o superior. A pedra crava e ele cai. Ele
não. Eu mirei, eu treinei para isso. Não ia errar nunca. O homem está caído, mas o que ele faz? Escuta, igreja, aprenda isso. Davi não vai se vangloriar porque Golias está caído, não. Não terminou a guerra, não terminou a batalha. Vira agora os 50. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo. Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele feriu. O Filisteu não morreu. Ele está ferido. Sem que Davi tivesse uma espada na mão. Feriu o Filisteu e o matou. Sem que Davi tivesse a espada na mão. Como é que ele matou? Agora vira o 51. Por isso, gigante caído no chão, Davi sai correndo. Ele sobe em cima do Filisteu, pula nas costas dele ali, ó, subindo em cima. Puxa a espada dele, tira a espada da barriga, levanta para cima. Ele diz: acabou, gigante, acabou, grandão. E vai na cabeça do gigante no pescoço dele, não! Cabeça rolando. Ele desce de cima do gigante, cortou a cabeça. Os filisteus, ele viu o seu herói morto, fugindo, viu 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram, seguiram os filisteus até o vale de Ecrón. Ao chegar ao vale até as portas de Ecrón, volta o 51 agora. Sabe o que ele faz? Ele não vai embora ali sem antes. Ele pega a cabeça de Golias. Golias está sendo ali, ele está carregando. Eu fico imaginando essa coisa que tu não me lembra. Fala agora! Fala que vai me matar! Fala que contra a fuga contra Deus calou o inimigo naquele dia. Ele arrancou a cabeça do inimigo. Deus hoje vai tirar a vitória na sua vida, no teu lar, na sua família. Chega de afronta, chega de humilhação. Chegou o tempo de Deus de você levantar a bandeira da vitória no teu lar, na tua casa, na tua família e dizer: o meu Deus é o Senhor dos exércitos e Ele mudou a minha história. Davi ele venceu, gigante. Todo Israel se levantou, aqueles homens tímidos, medrosos, se levantaram e foram achados, partiram para cima da guerra e houve uma grande vitória. Se coloca de pé. É gigante, e essa noção de levantar. Davi agora ele estava ali triunfante. Israel tinha júbilo, onde durante 40 dias teve medo, pavor, insegurança, incerteza. Agora havia cântico, havia júbilo, havia alegria. Virar um pro outro, falou: olha, Deus cuidou de nós, Deus é bom, o Senhor é bom. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de conquista. É assim que Deus quer que você saia daqui hoje. Chega de abatimento, levanta a tua cabeça. Há um Deus do céu que te dá a vitória. Se você entrou aqui abatido, seu coração aflito,